Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, né? Gênesis capítulo 37 a capítulo 39. Agora começa contando a história de José. Tinha José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos, com seus irmãos, né, filhos de Bila e Zilpa, e levava más notícias dele ao seu pai. Presta atenção, José era filho de Raquel, predileta de Jacó, dodóizinho de Jacó, e era fofoqueiro. Aí diz que ele levava más notícias. Será que não tinha nenhuma boa notícia? Será que nenhum irmão dele prestava? Ou ele tinha um defeito de caráter que precisava ser mudado? Você vai ver que lá na frente ele não vai apacentar mais nada, ele vai ser o chefe dos seus irmãos. O pai amava mais a ele do que todos, vai fazer para ele uma túnica. Se você não sabe, a túnica, ela é dada ao primogênito. Você vai ver que na cruz repartiram a túnica, pegaram a túnica de Jesus, e sobre as suas vestes deitaram sorte, né? A túnica, ela é dada ao irmão mais velho, chefe do clã. Então, Jacó promoveu, José, chefe de todos os seus irmãos, né? E os irmãos, então, passaram a odiá-lo, porque ele mandava. E, além de tudo, ele era sonhador, ele vai ter 2 sonhos. Você tem que prestar atenção nesses sonhos, porque o sonho vai desmistificar, aliás, vai desvendar algo em Apocalipse. E você sabe o sonho dos feixes de trigos que se inclinam diante dele, mas o segundo sonho, ele diz que sonhou com o sol, com a lua, e que 11 estrelas se prostravam diante dele. Se você vê a mulher de Apocalipse 12, né, ela tem o sol, a lua e 12 estrelas. Se você não sabe, mulher é igreja. Você lê em Efésios 5, 24 em diante, e o sol, a lua e as estrelas é Israel com dores, grávida, ela está grávida. Ou seja, a mulher fundida em Israel. Em Romanos 11, 16, diz que nós somos enxertados em Israel. E as dores de parto das 2 testemunhas do povo judeu e do povo e da igreja é a grande tribulação que iremos passar antes da volta de Jesus, as dores de parto. Você pode ler Miqueias capítulo 5, 2, 3 e 4. Você pode ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 4, vai vir as dores de parto. Você pode ler Mateus 24, fala que nós estamos no princípio das dores. Dores de quê? De parto, para que Jesus possa voltar. Então o sonho de José é muito interessante, que ele tem esse sonho. E ele diz que o sol, a lua e as estrelas é Israel, né? E a mulher é a igreja, os 2 juntos com dores de parto, né? Legal isso. Quando a gente não tem esse entendimento, a gente não entende, não consegue decifrar o Apocalipse. E aí o pai vai falar, por um acaso, eu e seus irmãos, sua mãe, viemos diante de você, vamos nos prostrar, né? E largou para lá, e agora ele vai mandar José e vigiar os seus irmãos que estão apacentando os rebanhos em Dotã. E quando ele vem lá, os irmãos falam, lá vem o sonhador, o fofoqueiro, né? E odiaram ele mais ainda. E aí planejam matá-lo. Mas Rúben fala, não vão carregar o sangue não, vão lançar ele na cisterna, e lançam ele na cisterna. E é interessante que Judá, vendo isso, né, sabia que mesmo na cisterna, queria deixar ele lá para morrer na cisterna, ia morrer de qualquer jeito. E Judá então fala, não, vão vender ele, né? E está vindo uma caravana de ismaelita em direção ao Egito, e eles vão vender José. Então Judá livrou ele de morrer dentro daquela cisterna. E por isso Judá vai receber a bênção do Messias, você vai ver lá na frente. Ele teve misericórdia, né? Ele programou que José fosse vendido e não deixasse morrer a míngua dentro da caverna. E aí começa a história de Deus transformar o José mimado, fofoqueiro e sonhador em um novo homem, em um homem que seria o governador do Egito. Vamos continuar então na história. Esse processo nós passaremos na nossa vida, porque Deus, ele quer nos transformar em um príncipe para governar com ele, né? E de glória em glória, de provação em provação, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Um cristão é uma pequena cópia de Cristo. E hoje os cristãos estão voltando a ter a forma do seu antigo pai, do diabo. Lá em Efésios 2:3 diz que éramos filhos da ira.
E quando você pratica pecado, quando você vive nessas igrejas de porta larga, você vai perder a imagem de Cristo, vai assumir a imagem do diabo, a que você tinha antes de converter. Então Deus, ele trabalha conosco. A tribulação produz perseverança, né? A perseverança, experiência, e a experiência não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Em 1 Coríntios 10, diz que ele não vai dar aprovação maior do que a gente não possa suportar, e juntamente com ela vai prover livramento. Deus é maravilhoso, é bom, vai passando pela prova dando glória a Deus, porque Deus quer te transformar e está nos transformando à imagem de Cristo. Leia Romanos 8, 29. Deus quer que as pessoas vejam em você a bondade, a misericórdia, o perdão, o caráter de Cristo. E hoje o evangélico, né, ele é hoje motivo de escárnio, de vergonha. Pastores são motivo de vergonha pelos seus péssimos testemunhos. Deus está colocando as vergonhas de fora dessa igreja falida, essa igreja que não tem mais temor de Deus, essa igreja que não tem santidade. Então você volte para o caminho estreito, ajoelhe, arrepende, pede perdão a Deus. Procure uma igreja da palavra, saia da porta larga, porque o caminho é estreito. Leia Mateus 7, 13 a 15. Então no verso 26, Judá fala de que aproveita matar o nosso irmão, vamos vender ele, e vende ele. Agora pega a túnica, né, molha ela no sangue, devolve para Jacó, e Jacó agora vai chorar e ninguém consegue consolar ele, porque ele acredita que um animal despedaçou José, e que José está morto, e devolveu aquela túnica cheia de sangue para o seu pai. Termina o capítulo falando que os midianitas venderam José para o Egito como escravo, né, para ser negociado como escravo. E Potifar, que trabalhava com o faraó, vai comprar ele. O comandante do faraó compra ele. Agora vai entrar na história de Judá. Eu creio que Judá não ficou bom da cabeça. E ele vai para outro lugar. E agora vai casar com uma mulher da terra, uma Adulamita, e vai ter filho com ela, né? E o que acontece é que aqueles filhos são malignos. E Deus vai matar todos os dois. Um por ser mau. E quando morre o mais velho, a esposa é dada para o outro. O outro não quer dar descendência para o irmão. Joga um sêmen na terra e Deus também mata ele. E sobrou um, e Judá agora não quer dar, com medo do terceiro morrer. E fica enrolando ela. Essa mulher vai vestir de prostituta, né? E quando Judá vai subir para tosquear as ovelhas, ele vai deitar com ela. E ela vai pedir uma garantia do pagamento. Ele vai deixar o cajado, o bordão e o selo dele nas mãos dela. E daqui a 3 meses, né, aquela mulher na realidade é a nora dele, Tamar. E eles vão falar, Judá, Tamar adulterou, está grávida. Aí ele fala, tira ela para fora para a gente queimar ela. E quando ele fala isso, ela apresenta o bordão, o cajado e o selo, né? E fala que é desse homem que são esses filhos. Então Judá se arrepende, né, daquilo que fez, de queimar, porque ele sabia o pecado que ele havia cometido, de não dar o filho, quando o filho assumiu a idade, para ela, para gerar descendência para o seu filho mais velho. E aí aquela mulher vai ter gêmeos, Pérez e Zera, né? E Pérez, você vai ver lá em Mateus capítulo 1, vai estar na genealogia de Jesus. Então essa história é para que possa mostrar a genealogia de Jesus. Jesus vem de Judá, né? Então Judá vai fazer isso. Ou seja, quase que ele fica sem filho nenhum, sem descendente, mas a mulher, a nora, deu a descendência para ele, e o descendente é Pérez, que está na genealogia de Cristo. E agora Potifar volta à história de José, né? E Potifar comprou ele, e a Bíblia diz que o Senhor era com José. Nós temos que aprender que em qualquer situação, Deus é conosco. Em Mateus capítulo 28, 20, ele falou, eis que estou contigo todos os dias da sua vida. Então mesmo José escravo, quem era com ele é Deus, e Deus abençoou o trabalho da mão dele, tudo que ele punha a mão prosperava. E Potifar vai colocar ele como mordomo da sua casa, e para comandar todas as coisas da casa dele. E a Bíblia diz que José era um homem bonito de porte, né?
E a mulher do Potifar vai crescer o olho nele para que ele pudesse deitar com ela. E ele, como um homem de Deus, né, lembrando que José passou anos na cadeia. Aliás, vai passar anos na cadeia. Depois dessa provação da cisterna de ser escravo, Deus está transformando esse José para que ele seja um governador do Egito. E ali, então, os irmãos venderam ele por 20 moedas de prata, né? E agora ele está na casa do Potifar, a mulher do Potifar vai tentar agarrar ele, e ele vai deixar a roupa na mão dela, e ela vai acusar ele, diante do marido dela, de ter tentado deitar com ela à força. Ela mentiu, né? Ela mentiu sobre José, e isso vai mandar ele para o cárcere. Olha só, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa boca, né? A Bíblia diz que José só levava más notícias dos seus irmãos, e agora a mulher de Potifar leva más notícias dele, e ele vai para a cadeia. Só que até na cadeia, não, em qualquer lugar, na cadeia ou fora dela, Deus é com José. A bênção de Deus tá com José, e na cadeia ele é promovido a assistente do carcereiro lá e comanda todas as coisas. E diz que lá na cadeia, né, ele lá vai ser preso o copeiro, chefe, e o padeiro, chefe do faraó. E José agora no cárcere tinha o controle de todos os presos. Olha que bênção, Deus abençoou José dentro da prisão. E muitos podem pensar, por que Deus permitiu isso? Porque Deus, ele quer transformar José num governador. José tinha 17 anos, né? E José vai sair daí com 30 anos. Ou seja, 13 anos preso. Entre escravo, né, e a prisão, 13 anos. Você vai ver que no próximo estudo, né, nós vamos estudar como que ele vai sair daí e o que Deus vai fazer com ele. O que eu falo é o seguinte: a sua leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Se você é de Jesus, não tema nada. Eu falo o seguinte: o fardo de Deus, ele é suave e leve. Mesmo com doença, mesmo com morte, mesmo com qualquer coisa, você vai ter paz. Já o fardo do capeta traz desespero, angústia, depressão, porque o fardo do diabo é pesado e o de Deus é leve e suave. Então creia que o Senhor está no negócio da sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, leia os Salmos 37, 4 e 5. Lá está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Não ponha sua fé em pastor, em religião, em igreja. Ponha sua fé no Deus vivo. Ponha sua fé em Jesus de Nazaré, porque Ele vive, Ele reina, Ele vai voltar. E se você tem que acertar alguma coisa, o dia é hoje. Ajoelha, peça perdão, faça as pazes. Seja um cristão, reflita a imagem de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. E que você possa aprender com a história de José, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe.